Bom, vamos lá. Fazendo então tarefa final de Fundamentos de Matemática 3 para o curso de Licenciatura de Matemática, onde será falado sobre a vida e obra de George Cantor dos anos entre 1845, seu nascimento, a 1918 e sua morte. Então, quem foi George Cantor? Ele foi um matemático alemão, né, onde ele nasceu no Império Russo e ele foi o criador da teoria dos conjuntos. Então, em 1845, tivemos o nascimento então de George Cantor. Ele nasceu em São Petersburgo, onde ele viveu até os 11 anos de idade. Ele, no caso, é o mais velho entre os 6 filhos, no caso, 6 irmãos, os outros 6 irmãos, 5 irmãos que ele tem. E assim, ele tinha um jeito para música, era considerado por todos um excelente violinista. E no caso, o seu pai, né, ele foi membro da Bolsa de Valores de São Petersburgo. Porém, em 1854, teve, no caso, a saída de sua família da Rússia, devido ao inverno bem rigoroso que ocorre na Rússia todos os anos. E então seu pai caiu doente na época e a família toda foi obrigada a se deslocar da Rússia para a Alemanha, né? Onde em 1856 eles tiveram uma passagem para em duas cidades, né? Que foi Wiesbaden e depois para Frankfurt. Em 1860, George Cantor ele se formou com distinção na escola Realschule em Durmstrang. Então, assim, devido às suas habilidades excepcionais em matemática, colocando assim em particular a trigonometria, essa então foi a formação dele na academia, né, ensino médio. E quando foi em 1862, George Cantor ele foi aceito para o Instituto Federal de Tecnologia de Zurique, né? Na época, o pai dele queria que ele fosse um engenheiro, mas George Cantor, com a sua determinação e insistência, conseguiu, né, com que o seu pai autorizasse que ele estudasse matemática. Em 1863, tivemos então, no caso, a perda na família, né, de George Cantor, onde o seu pai faleceu e com isso ele, né, fez a sua transferência, né, dos seus estudos para a Universidade de Berlim. Então, no caso, ele saiu do Instituto Federal e foi para a Universidade de Berlim para poder fazer então a conclusão dos seus estudos, aonde lá em Berlim ele conheceu Hermann, né, e assistiu às aulas de Leopold e Karl e de Ernest Kummer. E quando então chegando então em 1866, né, o George Cantor ele passou um semestre de verão na Universidade de Göttingen, retornando depois então assim para Berlim em 1867, onde ele fez a conclusão da sua dissertação sobre a teoria dos números, né? E enquanto esteve em Berlim, ele também fez parte de grupos de jovens matemáticos, onde ele se reunia semanalmente numa vinícola. Então, chegando assim em 1869, George Cantor ele se tornou professor, ele lecionou na Universidade de Halle e na altura a direção da sua investigação afastou-se da teoria dos números para análise. Então, assim, ele teve um colega chamado Edward Heine, aonde ele desafiou George Cantor a provar, né, em aberto da singularidade da representação uma função como série trigonométrica. Então, assim, foi um problema difícil que havia sido trabalhado sem sucesso por muitos matemáticos da época, incluindo o próprio Heine, que fez a proposta desse desafio. Assim como também teve Dirichlet, Scheller, Lipschitz e Riemann. Então, na época, Cantor resolveu o problema provando a singularidade da representação. E chegando então a abril de 1870,
Então, isso foi em abril de 1870. E quando foi entre 1870 e 1872, Cantor publicou um artigo, né, sobre séries trigonométricas, e todos esses artigos ele mostrava a influência que sofreu do ensino de Weierstrass. E quando foi em 1872, ele conheceu e ficou amigo de Dedekind, e nesse ano ele publicou um artigo sobre série trigonométrica definindo números irracionais como sequências convergentes de números racionais. E esse Dedekind, ele publicou a sua definição de números reais por cortes de Dedekind. E também em 1872, ele, neste artigo, né, no caso Dedekind no artigo, ele se refere ao artigo de Cantor. Chegando então em 1883, o próprio Cantor provou, né, que os números racionais eles eram contáveis. O que isso quer dizer? Que eles poderiam ser colocados em correspondência de 1 a 1 com os números naturais. Ele também mostrou que os números algébricos, ou seja, os números que são raízes de equações polinomiais com coeficientes inteiros, eles eram contáveis. E chegando então a dezembro de 1874, ele provou que os números reais não eram contáveis. Então ele publicou esse resultado no artigo. Já nesse artigo, ele teve que a ideia de uma correspondência de 1 a 1 aparece pela primeira vez, mas está apenas implícita nesse trabalho. E que um número transcendente é um número irracional que não é raiz de nenhuma equação. Então, numa equação polinomial nesse caso, né, com coeficientes inteiros. E também teve um cara chamado Liouville, que ele estabeleceu em 51 que os números transcendentes eles existiam, mas 20 anos depois, em 1874, o Cantor mostrou, num certo sentido, que quase todos, entre aspas, os números eles são transcendentes, pois ele já tinha provado que os números reais não eram contáveis e que os números algébricos eram contáveis. E quando assim chegamos de 79 a 84, descobrimos então que quando o Cantor avançou no trabalho, então à medida que ele trocava a carta com esse Dedekind, e quando chegou a 5 de janeiro de 74, ele com a seguinte intrigante questão numa carta que ele enviou. E nessa carta, um trecho dessa carta, ela dizia o seguinte: que uma superfície, assim, digamos, um quadrado que inclui o limite, ele pode ser exclusivamente referida a uma linha. No caso, digamos que um segmento de linha reta que inclui os pontos finais, de modo que, para cada ponto na superfície, há um ponto correspondente da linha, e inversamente, para cada ponto da linha, há um ponto correspondente da superfície. Ele indagou isso na carta. E ele também colocou que ele achava que responder essa pergunta ela não seria um trabalho fácil, apesar do fato de que a resposta parece tão claramente ser um não, mas que a prova parece quase desnecessária. Então, o Cantor continuou a comunicar com Dedekind, partilhando suas ideias. E em 1877, numa carta que ele enviou, o próprio Cantor disse que provou que havia uma correspondência de 1 a 1 entre os pontos do intervalo fechado de 0 a 1 e os pontos de um espaço p-dimensional. Então, Cantor, surpreso com a sua própria descoberta, ele escreveu para Dedekind: "Eu vejo isso, mas eu não acredito." Então, essa descoberta ela teve uma implicação na geometria e na noção de dimensão de espaço. Então, o Cantor submeteu a Crilley Journal, o jornal da época, que foi em 1877, um importante trabalho sobre a dimensão, mas foi tratado como suspeita de Kronecker, que apenas o publicou após Dedekind intervir em nome de Cantor. Então, na época, o Cantor ele ficou muito ressentido com a oposição de Kronecker ao seu trabalho e nunca mais submeteu artigos no Crilley Journal. E, teve um artigo que apareceu nesse Crilley Journal,
ele apareceu em 1878, onde ele torna os conceitos de correspondência um a um precisos. E no artigo ele apresenta conjuntos enumeráveis. O que isso quer dizer? Aqueles que estão em correspondência um a um com os números naturais e conjuntos que estão em correspondência um a um uns com os outros. O que isso quer dizer também com a mesma cardinalidade. Este trabalho ele também apresentou o conceito de dimensão. Então, entre 1879 e 1884, ele publicou uma série de 6 arquivos na Mathematische Annalen. Isso foi destinado a fornecer uma introdução básica à teoria dos números, né? Embora ele tivesse sido promovido a professor titular em 79, né, por recomendação de Heine, o Cantor ele esperava uma cadeira numa universidade de maior prestígio. A sua correspondência de longa data com Schwartz terminou em 1880, à medida que a oposição às suas ideias começavam a crescer. Então, Schwartz não apoiava a direção que o trabalho de Cantor estava a ter. Quando foi em outubro de 1881, na altura, no período em que Heine veio a falecer, o Cantor convidou Dedekind para substituir Heine, mas Dedekind recusou a oferta nessa época, porque ele teve uma rica correspondência matemática entre Cantor e Dedekind nesse período, mais tarde também em 1882. E quase nesse mesmo tempo em que a correspondência entre Cantor e Dedekind terminou, Cantor iniciou outra correspondência importante com um cara chamado Mittag Leffler. Então, Cantor começou a publicar no jornal Mittag Leffler Acta Mathematica. Então, no caso, com esse crescimento de oposição ao seu trabalho, o próprio Cantor afirmou claramente num dos seus artigos que percebe a força da oposição às suas ideias, onde ele escreve a seguinte: percebo que nesta empreitada me coloque em certa oposição a opiniões amplamente mantidas sobre o infinito matemático e as opiniões frequentemente definidas sobre a natureza dos números. Então, quando foi no final de 84, o Cantor começou a ter episódio de depressão, assim, mas ele se recuperou de forma rápida, né? Mas numa carta que ele enviou para Mittag, ele escreveu o seguinte: não sei quando voltarei à continuação do meu trabalho científico. No momento, eu não posso fazer absolutamente nada com ele, e limitar-me ao dever mais necessário de minhas palestras, quão mais feliz eu seria para ser cientificamente ativo, se ao menos eu tivesse o frescor mental necessário. Isso porque ele estava passando por esse momento de depressão na sua carreira. Então, quando foi mais tarde, em 1875, Mittag, ele meio que persuadiu Cantor a retirar um dos seus artigos da Acta Mathematica, porque pensava que assim surgiria assim, cerca de 100 anos antes. Então, o Cantor brincou com isto, mas ficou assim claramente magoado. Claro, quem não ficaria magoado com uma coisa dessa, né? Então, ele já escreveu, né? Se Mittag tivesse o seu caminho, eu deveria ter que esperar até o ano de 1984, o que para mim parecia uma demanda muito grande. Mas é claro que eu nunca mais quero saber nada sobre a Acta Mathematica. Então ele realmente desistiu. Então, nessa mesma período, Mittag mostrou uma grande falta de apreciação pelo importante trabalho de Cantor. Então a correspondência entre ele e Cantor quase parou após esse desentendimento, podemos dizer assim. Então, após esse acontecimento, a evolução de novas ideias que levou ao rápido desenvolvimento da teoria dos conjuntos por Cantor, ao longo de cerca de 12 anos, parece ter quase parado. Então, quando chegamos a 1890, o próprio Cantor foi eleito presidente da Deutsche Mathematik, ocupando o cargo até o ano de 1893. Então, assim, os seus últimos artigos importantes sobre a teoria dos conjuntos, eles apareceram em 1895 e 1897, novamente em Mathematische Annalen. Então, esses aí foram editados por Klein.
e são excelentes investigações sobre aritmética transfinita. Então, quando chegamos em 1897, Cantor participou, né, do primeiro Congresso Internacional de Matemáticos em Zurique. Então, nas palestras do Congresso, P. Johnson, em A History of Set Theory, em Boston, onde isso daí se referia ao seguinte: Hertz expressou abertamente sua grande admiração por Cantor e a proclamou como um por quem e a teoria das funções foi enriquecida. Jacques Hadamard expressou sua opinião de que as noções da teoria dos conjuntos eram conhecidas em instrumentos indispensáveis. Então, na época do Congresso, o Cantor ele descobriu o primeiro dos paradoxos da teoria dos conjuntos e escreveu isso a Hilbert em 1896 para poder explicar esse paradoxo. No entanto, um cara chamado Burali Forte descobriu o paradoxo independentemente e publicou em 1897. E no Congresso, Cantor esteve com Dedic e a partir desse momento voltaram a ficar amigos. Então, eles começaram a trocar correspondência de novo. Aí ele foi, mas devido aos surtos de depressão, ele terminou a correspondência com Dedic em 1899. E quando foi dezembro de 1889, o filho mais novo de Cantor veio a falecer. Então, a partir desse momento, até o fim de sua vida, o Cantor lutou contra a depressão e continuou a ensinar, mas também sempre passou uma temporada em sanatórios, nos piores momentos da sua doença. E a partir de 1879, sempre que ele sofria de períodos de depressão, ele se afastava da matemática e voltava para a filosofia e para a literatura. Quando foi em 1904 e 1905, ele participou do Congresso Internacional de Matemática de Heidelberg, e isso ocorreu em agosto, e ele escreveu uma obra religiosa após um período em que ele passou no hospital, né? Então, o que que acontece? Conforme ele passou esse período no hospital, ele ele correspondeu, né, com Jordan e sobre a história da teoria dos números e sobre o seu trabalho religioso. Então, depois que ele se ausentou durante esse grande período, da parte de 1909 em diante, por causa até mesmo da sua depressão, ele desempenhou suas funções universitárias e em 1910 e 1911, né, quando ele parou com as funções universitárias, e foi nesse ano em que ele ficou encantado ao receber um convite da Universidade de St. Andrews, que isso foi na Escócia, né, para participar do 50º aniversário da fundação da universidade como ilustre acadêmico estrangeiro. Então, Cantor, nesse período, ele esperava encontrar Russell, e, no caso, Russell tinha acabado de publicar, né, o princípio é matemática. Então, no entanto, assim, com a saúde bem debilitada e a notícia de que o filho adoecera, fizeram Cantor voltar para a Alemanha sem ver Russell. Então, no ano seguinte, o próprio Cantor ele recebeu o grau honorário de doutor em Direito pela Universidade de St. Andrews, mas ele estava muito doente para receber o diploma, né? Então, quando foi em 1913, o próprio Cantor ele se aposentou e assim ele passou os últimos anos dele doente, com pouca comida devido às condições da guerra que ocorria no período, tudo mais. E assim, quando teve um grande evento planeado em Halle, para marcar o aniversário de 70 anos de Cantor, que ocorreu em 1915, ele teve que cancelar, né, por causa da guerra, mas assim fez um evento menor que foi realizado na sua casa para os familiares e pessoas mais próximas. E quando foi em junho de 1917, ele entrou no sanatório pela última vez, né? E ele escreveu continuamente para sua esposa pedindo permissão para voltar para casa e tudo mais, mas todas essas cartas elas não foram respondidas. E quando foi em 1918, o Cantor veio a falecer de ataque cardíaco. E assim foi toda essa trajetória que ele teve na sua vida,
saiu da Alemanha muito jovem, foi morar saiu da Rússia muito jovem para ir para a Alemanha, e assim ele começou a sua trajetória na matemática, e ele conseguiu provar que conseguiu provar a teoria dos números, né, na qual utilizamos elas até hoje. E bom, esse é o trabalho que eu fiz, e eu espero que goste, apesar de não ter muitos detalhes, não ter muitas imagens, mas é isso aí. Eu espero que gostem e até a próxima.